Olá, gente! Como que vocês estão? Ver se vai dar certo eu fazer essa live daqui, né? Porque é uma experiência nova, mas o cachorro começou a latir. Como que faz, hein, gente? Mas vamos lá. Eu quis fazer aqui, né? Eu tô numa varanda aqui, então, para vocês terem essa vista maravilhosa aqui de fundo. Porque, gente, não é todo dia, né, que temos uma vista dessa. Mas bora lá. Então, a nossa live de hoje, estamos aqui fazendo a live referente a este livro aqui, A Fagulha, a Chama e a Tocha. Este livro aqui, gente. Oi, Nete, corajosa, tudo bem? Oi, Lili, tudo bem, maravilhosa? Então, olha só. Estamos aqui no estudo desse livro. E hoje eu vou falar de um capítulo, né, que ele chama de Destino. E por que eu estou fazendo essas lives? Essas lives é justamente para que vocês tenham ativação da sua potência profissional, certo? Que vocês tenham essa ativação da potência profissional. Então, por isso que eu estou fazendo essas lives, tá bom? Maravilha, Nete. Então, vamos lá. Eu começo aqui já falando um parágrafo deste livro aqui, que olha só o que ele fala, tá? Quando você é inspirado por algum propósito grandioso, por algum projeto extraordinário, todos os seus pensamentos se libertam. Sua mente transcende as limitações. Sua consciência se expande em todas as direções. E você se vê num mundo novo, grande e maravilhoso. Forças, faculdades e talentos adormecidos ganham vida. E você descobre que é uma pessoa muito melhor do que jamais sonhou ser. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele fala assim: se você tem um projeto que considera, inclusive, maior do que você mesmo, maior, né? O que é isso? Ele fala que a gente começa a ativar essa nossa força interior, a conectar com esses talentos que estão dentro de nós e muitas vezes adormecidos, e isso faz com que a gente vá para algo sem limites, né? A gente vai para uma versão nossa ilimitada. E a gente começa a descobrir que é uma pessoa muito melhor do que aquela que a gente jamais sonhou em ser. O que é isso? Porque a gente está ativando o nosso poder pessoal para o profissional. E quando a gente faz essa ativação, a gente se conecta com esse nosso lado, como se fosse um eu superior, sabe? Para quem acredita nisso, como se conectasse com algo maior. E isso faz com que a gente tenha muito mais força, muito mais aquela coisa assim, se tá ali, eu vou cumprir o que precisa ser feito, eu vou ter um planejamento. Mesmo que eu não seja boa em planejamento, eu vou planejar porque isso é bom para o meu negócio, isso vai ser bom para atingir mais pessoas. Então, essa reflexão aqui, ele chama reflexão destino, tá? Então, essa reflexão destino é o que ele vai falar neste capítulo aqui. O que é esse destino, né? E o destino, ele começa assim, com algo também falando da estrela polar, para a gente seguir essa nossa estrela polar, seguir aquilo que está ardendo dentro da gente. E aí eu pergunto para você, né? O que está ardendo dentro de você? O que está aí dentro de você que você fala assim, poxa vida, eu sei que eu tenho algo maior aqui, eu sei que eu tenho dons e talentos para compartilhar com mais pessoas. Mas o quanto que hoje você vem fazendo isso, né? Quanto que hoje você vem realmente compartilhando isso com as pessoas? E aí, ele começa assim, ó, sua estrela polar. Pelo fato essa estrela polar brilhar diretamente sobre o polo norte da Terra. Nossa, gente, está muito barulho? Me falem aí se está muito barulho. Brilhar diretamente sobre o polo norte da Terra, ela foi usada durante séculos pelos navegantes como guia, quando tinham de traçar uma rota, tá? A estrela polar representa uma marcação fixa no céu que permite os viajantes traçarem sua rota, permanecendo no rumo certo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a nossa estrela polar é aquilo que a gente segue. Lili, obrigada. Porque o cachorro começou a latir, a moto começou a ligar ali, aí começa tudo, né, na hora da live, mas a gente tem que, seguir firme aqui.
Então, essa estrela polar, que ele chama aqui no livro, é pegando desse lugar dos navegantes de antigamente, né? Que eles seguiam essa rota ali fixa. Não, eu vou para lá, eu vou chegar lá e eu vou para lá de qualquer jeito, tá? Obrigada, Net. Então, aqueles que buscavam a liberdade sabiam que enquanto mantivessem a estrela polar firmemente à vista e permanecessem concentrados nela, jamais se perderiam. E quando os navegantes falam dessa estrela polar, eles não estão vendo o destino. Eles só veem alguns metros à frente, algum espaço ali na frente. Eles não conseguem ver o destino, a terra firme lá na frente. Mas ele sabe que esse próximo passo ele precisa para chegar lá no destino, né? E para que a gente possa realmente ter essa ativação, né, da nossa potência profissional, a gente precisa ter claro qual é esse destino que eu quero chegar. Mesmo lembrando que a caminhada, a jornada é o que vai forjar você, é o que vai fazer de você uma pessoa, seja mais planejadora, seja mais comunicativa, seja mais o que for que você precisa desenvolver nessa caminhada, certo? Quem tiver no TikTok, que é mais conteúdos de potência profissional, começa a me seguir, tá bom? E aí eu pergunto, qual é a sua estrela polar? Qual a força interior que lhe dá força e foco, clareza e liberdade em sua vida? O que hoje faz você ter isso? Força, foco, clareza e liberdade, né? Eu atendo, na maioria dos meus atendimentos, 95% são online. Isso me dá muita liberdade. Quando a gente empreende, a gente também tem muita liberdade de criar as coisas do nosso jeito, certo? Obrigada, Nick. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem esse foco, a gente tem essa determinação, essa clareza, e essa liberdade, né? E a liberdade que a gente tanto busca, você tem isso hoje na sua vida? Você está realmente seguindo a sua estrela polar? Beleza? O que lhe inspira? Qual é a fagulha que acende o seu fogo e o mantém direcionado? Aquela coisa assim, eu vou fazer. Hoje, gente, tô aqui com dor de garganta, mas eu falei, tem essa live, não importa se vai ter uma, duas, tantas pessoas que estiverem nessa live. Eu tô indo para uma direção, eu tô caminhando para um lugar. E vamos embora para esse lugar, certo? E aí, quando a gente fica focado nesse lugar, nessa direção, isso vai criando uma força dentro da gente. Oi, Hélio, tudo bem? Isso vai criando uma força dentro de nós. E essa força, gente, torna a gente imparável para chegar no destino que a gente quer. E curtindo a caminhada, a jornada, certo? Quando você descobrir, né, isso dentro de você que te inspira, ela será a fagulha que iniciará o processo de ajudá-lo a se sentir vivo. Quantas pessoas hoje estão dessa forma, como zumbis na rua? Não sabe para que veio, para onde vai, o que vai fazer da vida, estão perdidos profissionalmente. Lembrando que o nosso profissional, ele, né, rege muito a nossa vida, porque é da onde vem o nosso sustento, é da onde também a gente compartilha nossos dons, nossos talentos, é aonde a gente vê os nossos resultados, né, serem edificados, certo? Aê, Nick! Então, isso faz a gente se sentir vivo. Quando a gente tem um propósito, a gente tem um porquê, quando a gente tem uma direção. Qual é a direção que você tem hoje do seu negócio? O que você está querendo hoje para o seu negócio? Tá? A fagulha é acesa quando você se torna consciente da paixão profunda que reside no seu destino, no seu caráter e no seu chamado. Ele vai falar muito sobre isso, destino, caráter e chamado, tá? A fagulha é seu conhecimento interior, que quando revelado é tão certo, seguro e claro que move você em direção ao seu propósito na vida. A fagulha é o brilho interior que faz de você um ser inspirador, né? E esse livro fala muito sobre isso, dessa questão de inspiração.
Então, aqui ele fala, né? Inspire-se, inspire os outros e inspire o mundo. A gente só vai inspirar o mundo, ou seja, vender mais, se conectar com mais pessoas, quando a gente se enxergar como a própria inspiração. Quando a gente olhar para aquilo que a gente tem para compartilhar e falar, opa, peraí, eu tenho meu valor, eu sei o meu porquê, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho esse foco, e eu tenho isso aceso dentro de mim para compartilhar com mais pessoas, certo? E aí, isso aqui eu achei bem interessante, gente, olha só. A tragédia da vida não está em não atingir as metas. A tragédia da vida está em não se ter metas para atingir. E aí, quais são as suas metas? O que você vai atingir esse mês que vem, até o final do ano? Quais são as suas metas? Você já traçou? Né? Não é uma desgraça não se atingir as estrelas, mas é uma desgraça não ter estrelas para alcançar. Profundo isso, hein? Então tem gente que fica só no fazer. Não, eu tenho que fazer, mas qual é a meta? Qual é o objetivo? Para onde você está indo? Qual o seu destino? Né? O lugar que você quer chegar, certo? E aí ele fala, né? Destino, caráter e chamado. E aí tem assim, ó. Nossa estrela polar é nosso destino. É aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente está buscando. Nosso caráter e nosso chamado, a razão por que estamos aqui neste planeta. Então, o destino é a estrela polar. O caráter e o nosso chamado é a razão por que a gente está aqui nesse planeta. E você tem a clareza do porquê você está aqui nesse planeta? É a fagulha interna que guia nossas vidas, que nos torna vibrantes e que faz com que sejamos líderes inspiradores e modelo para os outros. E não é porque, eu quero ser modelo para os outros. Não, não é isso. É porque a hora que você coloca para fora aquilo que você é, a sua autenticidade, os seus dons, os seus talentos, aquele seu tesouro interno, a hora que você coloca isso para fora, as pessoas vão se inspirar em você automaticamente. Automaticamente. Certo? Então, cadê? Sejamos livres. É a fagulha que transforma os obstáculos em meros inconvenientes. Oi, Bruno, tudo bem? É a fagulha que transforma obstáculos em meros inconvenientes. É a voz interior, a paixão, que nos convida a não ter desculpas. É a voz da nossa alma. Não estou falando de religião. Eu estou falando aquilo que está dentro de você, que arde dentro de você, e você quer colocar para fora. E você quer, e sim, ser remunerado por isso, né? Você quer ter ali uma remuneração em prol daquilo. Mas e aí? Eu só vou, né, ter essa remuneração, eu só vou me conectar a isso a partir do momento que eu me reconhecer, que eu me valorizar, que eu enxergar que, peraí, isso aqui que eu sou, né, que eu sou muita coisa, eu tenho valor aqui. E eu lembro da frase que me marcou bastante, né, por isso que é bem legal quando a gente faz... Eu compartilho isso aqui com vocês, porque esse livro eu já li faz um tempinho, né, e quando eu tô compartilhando, tem coisas que não fazia sentido antes, né, e aí depois começa a fazer sentido agora. Tem uma frase que ele falou assim, ó, vida gera vida, energia cria energia, é gastando-se que se enriquece. Gente, esse gastando-se que se enriquece não é gastando dinheiro, é gastando você no sentido de entregar, gastar os seus dons e talentos, porque eles são infinitos. Se você é bom em comunicar, é infinito a sua comunicação. Se você é bom em liderar, é infinito o que você pode liderar.
Se você é bom em planejar, são coisas infinitas que você pode planejar, sabe? Só que acontece que as pessoas não gastam os seus talentos. Elas não querem gastar, seja por vergonha, por medo, por sei lá o quê. Não vou fazer porque sei lá o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que nananã. Só que não, você só vai enriquecer financeiramente e ativar aí a sua alma se você gastar quem você é, o seu ser. Quando você compartilhar o seu ser de todas as formas possíveis. Certo? Tá fazendo sentido aí, gente? Coloquem coraçõezinhos aí, coraçãozinho aí no TikTok. Coloquem coraçõezinhos. Oi, Gislane, tudo bem? Isso aí, gente. Então, bora. Destino, tá? Ele fala aqui o destino, o chamado da alma. Líderes inspiram quando abordam todas as atividades com uma aspiração maior, ligando os pontos entre a atividade, a tarefa ou a comunicação com um cenário maior. Líderes que não estão inspirados enxergam as tarefas somente como os termos de medições, em termos de dinheiro, que vai ajudar a cumprir o orçamento, que vai conseguir a venda, que vai atingir os padrões de qualidade. Isso tudo é bom, isso tudo é legal e tem que acontecer. Precisa acontecer as medições, né? As coisas precisam ser medidas para saber o que está dando certo. Mas quando a gente está falando dessa aspiração maior, esse algo maior, aí eu pergunto para você, né? É ver as tarefas como aquilo que vai te moldar, te forjar como uma pessoa melhor, tá? Os líderes inspiradores veem tudo em termos de como uma tarefa ou ação vai mudar o mundo e tornar um lugar melhor. Uma intenção de honrar a sacralidade dos outros e do mundo está embutida em todas as suas comunicações. Faz parte do seu DNA. Embora possamos facilmente discutir as avaliações, essas discussões, diante da presença de uma causa nobre, de um sonho ou de uma grande ambição de fazer a diferença na vida dos outros. Essas aspirações, mantidas no fundo de um lugar sagrado em nossos corações, representam o nosso destino pessoal. Como podemos encontrar esse tesouro escondido que está enterrado tão profundamente dentro de nós e que ainda assim possui o poder de acender a nossa fagulha? Tem algo, gente, quando a gente tem isso dentro de nós, a gente fica com um certo incômodo. Aquela coisa assim, eu sei que eu consigo fazer mais. Eu sei que eu posso ter mais resultados. Eu sei que eu posso atingir mais pessoas. Fica alguma coisa incomodando dentro da gente, sabe? E esse incômodo, ele não para, ele não vai cessar. Não vai. Ele pode ficar adormecido ali. Você pode não querer ouvir esse incômodo, mas ele está aí dentro de você. E ele fica incomodando isso até você realmente colocar isso para fora. Enquanto você não colocar isso para fora, o que vai acontecer? Você vai ficar aí dentro de você esse incômodo, porque a sua alma pede isso. Mas, às vezes, pela nossa vergonha, o nosso medo, o nosso receio, a nossa apatia, sei lá o quê, a gente fica dando várias desculpas para realmente não fazer aquilo que precisa fazer, tá? E aí, por que isso acontece, né? Anos de condicionamentos por influências externas da nossa vida. Então, torna as pessoas anestesiadas para não ouvir essa voz interior, que é a voz da nossa alma, tá? E como a gente pode aprender a ouvir novamente e aceitar esse convite para expressar esse chamamento interno?
isso que está dentro de nós ali, querendo sair, realmente, poxa vida, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu consigo mais. E aí ele vai falar mais disso, né? E tem um momento aqui que ele fala dessa criação, criando a declaração de destino, certo? Então, como que a gente pode ter essa declaração de destino? Ele fala que é um processo bem simples, né? Que tem duas coisas que a gente pode fazer, tá? E que todos nós compartilhamos dessas duas coisas. A primeira é a nossa paixão é atraída pelas coisas que nos deixam animados, positivamente e negativamente. Olha só. O segundo, em nosso interior, todos desejamos servir e melhorar o mundo. Todos, em algum nível, quer isso. Só que poucas são as pessoas que têm coragem de fazer isso. Poucas são as pessoas que têm coragem de falar, não, eu vou falar sobre isso, eu quero mais disso. Eita! Tem alguém nervoso aí no trânsito. Ó, confirmou, hein, gente? Confirmou. Então, o que deixa você entusiasmado? O que deixa você animado? Né? O que? Nós desenvolvemos um processo paradoxal que o ajudará a encontrar a resposta. Geralmente, essa daqui, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Geralmente, é tanto a sombra quanto a luz que nos movem. Aquelas pessoas que têm... Oi, Nutri, tudo bem? Bem-vinda. Aquelas pessoas que têm a sombra, tudo aquilo que a gente tem de luz, nós temos também de sombras. E o que isso tem a ver com a nossa potência profissional? Renata, você está falando de terapia aqui? Você está falando de... Gente, as coisas no final, elas acabam se unindo, né? Mas vamos lá. O que ele fala isso? É tanto a sombra quanto a luz que nos movem. Somos animados pelo que nos inspira, tanto quanto pelo que nos repele ou choca. Tudo aquilo, gente, que eu olho na outra pessoa e aquilo me irrita de alguma forma, ou aquilo eu olho e falo, nossa, não gostei dessa pessoa por algum motivo, pode parar para pensar que tem alguma coisa nela que está dentro de você. Ela fala, que? Mas isso aí é um papo para outra hora. Vamos focar aqui, tá? Outro dia eu posso falar mais sobre isso. Anote duas coisas que você acha erradas no mundo, tá? Quais são as duas coisas que você acha errada no mundo? E eu vou dar o meu exemplo aqui, tá, gente? Ou seja, as sombras do mundo, certo? Quais são essas duas coisas que você acha errada? Esses são temas que você considera sérios e que, a menos que sejam resolvidos, serão altamente prejudiciais ao mundo e podem mesmo causar um mal à humanidade, tá? E aí Nietzsche, né, ele disse assim, aquele que tem por que viver pode suportar quase tudo. Aquele que tem por que viver pode suportar quase tudo. E o que hoje você está suportando hoje? Certo? Aí você deve pensar assim, mas eu sou só mais uma pessoa, eu não posso mudar o mundo, eu não posso fazer diferença, eu não posso, sabe? Acontece que esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito que você reconhece como sendo poderoso, ser uma força da natureza, ao invés de um aglomeradozinho egoísta de dores e tristeza reclamando de que o mundo não se dedica a fazê-lo feliz. Quando as pessoas começam a reclamar demais das coisas, ela acha que o mundo deve algo para elas. E quando ela acredita nisso, né, que ela está muito mais em motivos muito mais egoístas, né, que são essas dores e tristezas que todos nós temos. Mas não são essas dores e tristezas que pode parar, impedir dessa ativação da nossa potência. Porque a gente sempre vai ter dor e tristeza, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai incomodar a gente. Mas é olhar mais para sua sombra
Ou é olhar mais para a sua luz? É como uma tocha esplêndida que seguro por um instante e que desejo fazer queimar tão brilhante quanto possível antes de passá-la às futuras gerações. E aí ele começa a chamar isso que te incomoda muito. Sabe aquilo que te incomoda muito no mundo? Né? Tem pessoas que... O que incomoda no mundo? Pessoas que estão doentes incomoda. Tem pessoas que... O que incomoda você verdadeiramente no mundo? Sabe? Ele chama aqui de terra ameaças, tá? E isso é que possui o potencial de ameaçar ou ferir o mundo. Cada um vai ter a sua forma de enxergar isso. Eu tenho a minha forma, você tem a sua forma, quem está aqui no TikTok tem a sua, quem está no YouTube, cada um vai ter a sua forma de enxergar isso. Acontece que aquilo que eu acredito que se as pessoas mudassem, o mundo seria muito melhor. Então, o que são as terra ameaças? Quando as pessoas se sentem inseguras, para mim, tá? Para mim. Quando as pessoas se sentem inseguras, quando as pessoas são excluídas. Eu não gosto de ver pessoas excluídas. Eu sempre vou incluir as pessoas. Quando as pessoas, elas estudaram pra caramba, ou por algum motivo, lá do passado delas, elas se sentem hoje impotentes. Elas não se sentem valorizadas. Isso são coisas que me incomodam profundamente. Profundamente, né? De todas as coisas do mundo, isso me incomoda demais. Demais. Por isso que eu faço live de ativação de potência profissional. Por quê? Quando você acessa esse seu interior, essa sua potência, você se relaciona melhor com as outras pessoas, você é mais valorizado, você sabe o seu lugar no mundo, você se torna uma pessoa autêntica, como o Bruno falou, entendeu? Agora, você precisa pensar nesses pontos que para você é algo que te incomoda muito e você anotar isso daí. Quando você anota isso, agora vamos enxergar o lado oposto disso, né? Eu tô falando o meu exemplo, vai pensando no de vocês aí. Então, o meu, ele fala terra ameaças. A minha terra ameaça é pessoas impotentes, inseguras e que se acham excluídas. O meu terra talentos, que aí ele já vai pro lado oposto disso. O que é o oposto, né? Pessoas que são confiantes, que são incluídas, né? E com isso a gente consegue enxergar essa capacidade das pessoas. É o meu. Agora vocês precisam enxergar o de vocês. Porque quando você enxerga o seu, o que você vai fazer? Você tem já um destino, você já tem um lugar para ir. Você tem uma estrela polar, um lugar que você está se guiando para ir. E quando você tem esse lugar se guiando para ir, você pode até mudar o jeito de fazer. Eu posso fazer um curso de potência profissional, por exemplo. Por exemplo, meu curso de liderança da nova era é um curso que eu ativo a potência do líder. Eu estou para lançar um agora de vendas. Eu vou ativar a potência da pessoa em vender. Então, o que é, para mim, dentro desse lugar profissional de ativação de poder, eu vou criar, eu vou fazer. Tem pessoas que eu sei que têm insegurança para fazer lives, para fazer vídeos. E se isso já faz parte de mim, eu posso fornecer isso também para as pessoas, certo? Então é isso que vocês precisam enxergar aí dentro de vocês, tá? Então você tem que olhar para esse terra-talento, E vocês têm que olhar para isso e imaginar uma declaração disso. Você está preparado para viver sua vida a serviço da sua declaração de destino?
tudo que eu faço na minha vida é voltado a trazer a confiança das pessoas. Sempre, sempre. Sempre. Seja dentro do meu relacionamento com meu marido, seja dentro de relacionamento familiar, seja dentro de amigos, seja dentro dos meus atendimentos profissionais. Sempre eu estou com esse foco. Sempre. É a minha estrela guia, a minha estrela polar. E aí eu pergunto, qual que é a sua? Porque isso dá uma clareza, gente, absurda. Absurda, tá? A inabilidade de se abrir à esperança é o que bloqueia a confiança. E a confiança bloqueada é a razão para os sonhos desfeitos. Pode ser que você queira criar um mundo de mais alegria, um mundo mais saudável, um mundo... pode ser tanta coisa, gente. Confiança, como eu coloquei. Qual que seria esse mundo seu ideal? É olhar para esse mundo ideal. Olha aqui, ó, tem vários exemplos aqui, ó. Ajudar a criar um mundo sustentável e abundante. Alimentar um mundo que dá força às pessoas para darem a sua contribuição. Outro, iluminar a beleza de cada alma. Outro, ajudar a criar um planeta mais amável e colaborativo. Criar mais aprendizado, amor e paz no mundo. Então, isso aqui são tudo de pessoas diferentes. Aumentar a autoestima da sociedade. Tornar o mundo mais simples. Ajudar a criar um planeta mais sustentável e amável. A minha declaração de destino é fortalecer as pessoas. Certo? Fortalecer as pessoas de quem elas são. A NET, o mundo de mais igualdade e justiça. Maravilhosa, NET. Maravilhosa. Então, essa daí é a sua estrela, né? Sua estrela guia, sua estrela polar. É sempre que as coisas que você for fazer, tá nesse rumo. Certo? Resolva ser você mesmo e saiba que aquele que encontra a si mesmo perde o sofrimento. Aquele que encontra a si mesmo perde o sofrimento. Gente, eu entrei nessa live aqui com muita dor de garganta, quase fechando minha garganta. E como eu sei que a minha estrela guia é trazer essa confiança para as pessoas que me seguem, a hora que eu abro essa live aqui, a minha garganta já está até melhor. Não está 100%, mas já está melhor. Entende o que eu quero dizer? Certo, gente? Então, olha só. Então, hoje a gente falou dessa estrela guia, tá? Essa estrela guia, essa declaração de destino. Próximo, nós vamos falar de caráter. E o que isso tem a ver, gente, com esse lugar de acender essa fagulha dentro da gente. E aí a gente vai melhorar ainda mais a nossa declaração, tá? É muito legal, porque aqui a gente já vai olhando pra gente e já enxergando na gente o que a gente pode fazer, certo? E depois, né, na outra live, sem ser da quarta que vem na outra, aí vem o chamado, que é muito legal, tá? Então, gente, quero agradecer a presença de todos vocês. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. E quarta-feira que vem eu falei outra coisa, gente. Segunda, quarta e sexta. Então quarta-feira, tá certo. Então, até